Oi, gente, bom dia! Vamos para mais uma reflexão nesta manhã de quinta-feira e a reflexão do dia se encontra em Isaías, capítulo 41 e o versículo 14. Vai falar assim a palavra do Senhor. O Senhor diz ao seu povo: Você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador. Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Nesta manhã de quinta-feira, o nosso Deus nos diz: Não temas. Eu sou contigo. A palavra do Senhor vai nos falar lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 4, que um homem chamado Golias desafiava o povo de Israel. E a palavra do nosso Deus vai nos falar que o povo, ele fugia apavorado quando ouvia ali Golias falando, chamando eles para a batalha, eles ficavam apavorados. Olha o que a palavra do Senhor vai nos falar. 1 Samuel capítulo 17, o versículo 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento dos filisteus para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 70 quilos. Olha o que a palavra do nosso Deus vai nos falar, que um homem chamado Golias, gigante, desafiava todo o exército do Senhor. Olha o que a palavra de Deus vai falar no versículo 21. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estava bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. Olha o que a palavra do nosso Deus vai nos falar, que Golias, ele constantemente estava desafiando o povo de Deus, o povo israelita. Só que o povo, quando viu ali o tamanho daquele homem, o povo ficou apavorado. E o nosso Deus, ele usou Davi. Davi, ele era o menor. Davi nem era um soldado de guerra, mas o próprio Deus usou Davi. Mas Davi, ele não entrou na guerra por qualquer coisa. Olha o que a palavra de Deus vai falar. E Davi escutou quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: Olhem para ele, escute o seu desafio. Quem matar este filisteu receberá uma grande recompensa, e o rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Olha só, quando Davi, ele ouviu que quem derrotasse aquele gigante, aquele Golias, ia ter uma recompensa. Então temos que olhar as batalhas o qual estamos enfrentando, se realmente compensa lutar ou não, porque às vezes a gente entra em guerra que não nos pertence, em guerra que a gente não vai ganhar nada. E Davi, ele pergunta, versículo 26. Então Davi perguntou ao soldado que estava perto dele: O que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha?
Olha só, e o soldado ele falou para Davi que ganharia muitas recompensas e até a filha do rei em casamento. E a família do rapaz que matasse aquele Golias nunca mais pagaria imposto. E a palavra de Deus vai nos falar que Davi ele enfrenta Golias. A palavra do nosso Deus vai nos falar que Davi, quando escuta as recompensas, ele entra na batalha e o nosso Deus, como é fiel, ele confunde o inimigo. Deus, ele usa Davi para derrubar aquele gigante. Olha o que a palavra do nosso Deus vai nos falar em 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 48. E Davi correu rápido na direção da batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Olha como o nosso Deus é fiel. Davi apenas com uma pedra derrotou aquele gigante, porque o nosso Deus, ele é Deus de confundir o inimigo. Olha o que a palavra do nosso Deus vai nos falar aqui no segundo livro de Reis. A palavra do Senhor vai nos falar que um grande exército dos assírios também afrontava o povo do Senhor. A palavra do nosso Deus vai nos falar que os assírios também eles afrontaram o povo de Deus no tempo do reinado do rei Ezequias. E a palavra do nosso Deus vai nos falar que Ezequias ele leva uma mensagem para o profeta Isaías, e o profeta ele retorna com a seguinte resposta, tá? No segundo livro de Reis, capítulo 19, e o versículo 33. O rei da Síria voltará pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Olha como nosso Deus é fiel. Nesta manhã de quinta-feira, o nosso Deus, ele confunde o inimigo. A palavra do Senhor vai nos falar que Deus envia um anjo e mata muitos soldados ali. Quando os outros soldados acordaram que ele viu aquele monte de corpos, eles fugiram e não entraram na cidade para atacar o povo de Deus. Esse é o nosso Deus, ele confunde o inimigo. Às vezes a gente se sente tão pequeno, tão falho, e somos realmente, mas o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é fiel, ele cuida e ele fala: não temas, não tenha medo. Nesta manhã de quinta-feira eu confundo o inimigo não te tocará. Nesta manhã de quinta-feira ele dá a meia volta e volta para o lugar de onde não deveria ter saído. Agora eu e você, como servos do nosso Deus, temos que analisar a guerra e analisar a batalha, se realmente compensa guerrear ou não. Se compensar, vamos, e o nosso Deus, ele está à nossa frente, ele vai confundir o inimigo. Davi era pequeno e fraco, mas o nosso Deus era grande e forte e foi com Davi. E a palavra do nosso Deus vai nos falar que Davi, ele vence aquele gigante. E a palavra do nosso Deus vai nos falar que Deus, ele envia um anjo e confunde todo aquele exército, e que ele não consegue entrar na cidade e atacar o povo de Deus. Este é o nosso Deus, ele cuida da gente no mínimo detalhes.
Eu desejo para vocês uma quinta-feira abençoada, que o nosso Deus venha guerrear ao nosso favor, que venhamos estar atentos e vigilantes nesta manhã de quinta-feira. Amém?